Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao videocast do FGV Incompany Insights em parceria com a revista GV Executivo. Esse é um espaço de conexão entre a pesquisa, o mundo acadêmico e o mundo corporativo. E a geração Z já representa uma parcela importante do mercado de trabalho brasileiro. Ela está mudando a forma de enxergar a carreira, a liderança e o sucesso profissional. As pesquisas revelam que esses jovens já representam cerca de 20% da força de trabalho no Brasil. E suas expectativas são diferentes. Eles valorizam propósito, flexibilidade, desenvolvimento, bem-estar. Para discutir esse assunto, eu converso com Marcelo Romani Dias, que é doutor em administração pela FGV-AESP, é coordenador e professor também dos programas do FGV Incompany. Obrigada, Marcelo, pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, Érica. Um prazer estar aqui discutindo essa pauta tão rica que é a liderança para as novas gerações e, mais especificamente, para a geração Z. Tem muita coisa boa para a gente dialogar hoje. E Aline Barbosa, que é doutora em administração pela FGV-AESP, é professora e coordenadora também dos programas do FGV Incompany. E os dois são autores também desse livro, Como Liderar as Novas Gerações. São 36 passos para engajar e inspirar talentos da geração Z, pela editora Atlas, né? É isso, Aline? Muito obrigada também pela sua participação aqui. Obrigada, Érica. Prazer estar aqui. Vai ser muito bom dialogar sobre esse assunto e poder contribuir com gestores que vão nos ouvir. Vamos explicar, né? Começar explicando, porque somos múltiplas, somos várias gerações convivendo ao mesmo tempo. Quem é a geração Z e por que vocês decidiram escrever sobre esse tema? Não é unânime, mas a maior parte da literatura coloca a geração Z como as pessoas nascidas entre os anos de 1997 e 2010. Isso nos leva à conclusão de que são indivíduos que têm hoje entre 16 e 29 anos de idade. Em todos os cursos nos quais nós coordenamos, né, Aline, damos aula na fundação, as pessoas levantavam a mão e falavam, mas e a questão geracional? Aulas de liderança, aulas de estratégia. Então, de um lado, houve quase que uma pressão dentro de sala de aula para que escrevêssemos o livro. E de outro lado, a editora Atlas também nos procurou e falou, poxa, vocês são professores de estratégia, de administração, de liderança, vocês topariam essa aventura de escrever o livro? Então teve, Érica, uma junção de um interesse da editora com aquilo que nós vivemos, né, Aline, em sala de aula, que é um anseio das empresas de diferentes setores. E a gente está falando aí, quando você também dá aula para CEOs, para alta gestão, essa é uma dor do líder, né? Dos gestores em geral, né? Na prática, quais são os principais erros, né, que os líderes cometem ao tentar compreender e se comunicar aí com essa geração, Aline? O que a gente percebe como principal erro, ou principal dificuldade, é esse entendimento de que esse jovem ele tem interesses diferentes, ele tem motivações diferentes. Então, quando a gente tem uma geração mais antiga que vai fazer uma carreira de 30, 40 anos numa mesma empresa, esse jovem, não é que ele não quer uma carreira longa, uma carreira longeva na empresa, ele quer, mas ele entende que passar por diferentes empresas, diferentes áreas, por exemplo, vai trazer para ele uma experiência, um know-how diferente. Então, a gente ouve muitas vezes gestores mais antigos falando, poxa, mas eu estou treinando esse jovem e eu sei que daqui 1 ano, 2 anos ele vai embora, eu vou perder esse talento, eu vou perder essa mão de obra, o medo, né? Exato. Então, por exemplo, esse é um erro. Né, de achar que porque esse jovem ele quer ter uma diversidade de experiências, ele não é comprometido, por exemplo, né? Esse é um erro clássico. É verdade. O nosso livro ele tem 36 capítulos que falam sobre esses tópicos, então é muito difícil condensar, digamos, em uma frase, mas tem coisas muito recorrentes, como, por exemplo, as novas gerações não gostam da ideia de hierarquias rígidas. Esse é um ponto que precisa ser destacado, né? As novas gerações gostam da ideia de um feedback contínuo, de receber, né, Aline, uma avaliação clara de desempenho. Todas as gerações gostam disso, mas para as novas gerações isso é ainda mais relevante. E a noção de longo prazo também é muito diferente. Aquilo que para alguns o longo prazo era 10, 20 anos, para as novas gerações às vezes são 2 ou 3 anos. Os anseios também mudam, as expectativas mudam e a forma de liderar, consequentemente, vai mudar, né?
Vocês destacam nesse livro também falando aí de propósito, diversidade, flexibilidade, né? A gente tem uma preferência aí pelo home office, né? Ou pelo trabalho híbrido, né? E a tecnologia, principalmente, né? Que é a cereja do bolo, vamos dizer assim, né? Como valores importantes aí para essas novas gerações, né? Como é que as empresas elas podem atender a essas expectativas sem perder de vista aí os resultados, produtividade, enfim, os objetivos, enfim, do negócio, né? Que uma coisa que é muito interessante, Érica, essa nova geração, ela está trazendo para a gente a ideia do indivíduo. Então, por exemplo, empresas que vão ter uma padronização de carga horária, de benefícios, da forma de trabalho, a nova geração vai bater de frente com isso no sentido de, poxa, eu preciso ficar 8 horas aqui? Será que eu não posso ficar 2 dias em casa e 3 na empresa? Será que eu preciso receber esse benefício? Eu não posso receber outro? Eu não posso fazer de uma forma diferente? Eu tenho que fazer dessa forma? Então, eles trazem esse questionamento, né? Esse entendimento de, peraí, eu sou um indivíduo, eu não sou igual ao Marcelo, eu tenho uma coisa que eu quero diferente, por que eu tenho que fazer igual a ele? E as empresas que têm uma gestão muito massificada, esses jovens, eles trazem esse entendimento de, peraí, comigo a gente pode pensar diferente, como que a gente faz diferente? E aí isso impacta muito a rotina das empresas, esse entendimento dessa individualidade agora de cada um desses jovens, né, que estão nas empresas. Tem um complemento que eu acho que é bacana, que é o seguinte: as novas gerações se perguntam mais o porquê das coisas. Então, frases do tipo, aqui sempre foi feito desse jeito. Não cola mais. Não tem jeito. Não, dá mais trabalho hoje para a liderança. A liderança hoje precisa ter mais repertório para mostrar que existe um propósito, existe um porquê, e é muito isso que a Aline está falando. E acho que uma palavra flexibilidade para ver que também pode ser feito de outra maneira, né? Com certeza, é uma baita oportunidade, porque tem muita crítica de gerações anteriores dizendo o seguinte, poxa, mas eu estou vendo que os jovens não se engajam e tudo mais. Gente, nós temos que conseguir trazer os estímulos necessários para que as novas gerações tenham vontade de alcançar os resultados que são precisos. Exato. Então, né, Aline, o erro número 1 é a pessoa acreditar que o jeito de liderar de antes vai funcionar agora, não é assim. Mas como encantar, gente, esses jovens, né? Como engajar, né? Como é que você amarra esse jovem, vamos dizer assim, ou propósito? Qual que é a palavra aí, luz para os líderes? Né, Aline? É uma delas, né? Uma delas. Acho que uma coisa que marca muito, né, que a gente vê nos estudos, nas pesquisas, a geração Z, ela é muito pautada por um equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Então, para além do propósito, além dos ganhos financeiros, esse jovem, ele quer trabalhar, ele quer se desenvolver, mas ele também quer tempo para fazer exercício físico, para viajar, para passear, para ficar sem fazer nada. E ele não vai abrir mão da qualidade de vida dele por causa do trabalho. Então, ele não vai falar assim, olha, eu vou me matar nessa empresa, mesmo que eu não tenha tempo livre para nada, porque lá no final eu vou ganhar esse dinheiro, eu vou poder fazer isso. Então, a gente percebe muitos jovens, eles até abrem mão, muitas vezes, de uma carreira, né, executiva, e vão trabalhar numa coisa mais, por exemplo, trabalhar viajando, trabalhar com um hotel, alguma coisa que dê uma flexibilidade de horários. Ele abre mão até de ganhar um dinheiro, ter menos dinheiro, se ele tiver mais tempo para curtir a vida dele também. Eu acho que essa pergunta nem está aqui, né, no script, mas eu acho que é uma coisa interessante. A pandemia acelerou um pouco essa mudança também para outras gerações, porque fez todo mundo parar e repensar na vida, na forma de trabalhar, no valor da família, de como trabalhar, da onde entregar resultado. Você percebe isso também? É muito Sim. Evidente? Vou filosofar um pouco mais agora, Érica, mas ficou claro para todos que tudo pode acabar amanhã. E que tipo de consequência isso traz, né? Que o jovem, ele quer para agora, ele não quer ficar esperando. Mas isso é bom ou ruim? Depende. E ficou claro também que dá para entregar resultado de dentro de casa, né? Às vezes, dependendo da função, é Sim. possível fazer isso de uma maneira que o trabalho ocorra, que a produção ocorra. Esse é um ponto muito interessante. Ao invés de diferenciar entre home office e o trabalho presencial, tem um guarda-chuva mais amplo chamado autonomia.
Então, independente se vai combinar mais com home office ou trabalho no escritório, o jovem de hoje ele vai querer uma maior autonomia. Ele vai querer mais ainda que confiem no trabalho dele para que ele possa se desenvolver. E por isso a necessidade do feedback contínuo, que já era um negócio importante lá atrás, mas que agora tem um peso enorme. Os assuntos relacionados a feedback nos treinamentos de desenvolvimento de liderança, eles estão mais em alta do que nunca hoje. Porque se você deixar a nova geração solta como gerações anteriores ficavam, mas que tinha aquele ímpeto de, poxa, eu não tenho feedback, mas eu vou porque tem que ir, eu vou forçar, eu tenho que ter esse sucesso e tal. Com as novas gerações, dificilmente isso vai funcionar. Quer dizer, precisa de um feedback norte mais muito claro. importante. Muito Sim. importante. A gente até vê algumas empresas hoje, quando divulgam vagas de emprego, colocam feedback como benefício. Que incrível. E assim, eu acho que um dos desafios atuais também é essa convivência entre diferentes gerações, né? Vocês colocam aqui no livro praticamente 6 gerações convivendo juntas, né? Fala um pouquinho, assim, dessas gerações, o que são essas gerações, o que os líderes podem fazer, né, para que essas características geracionais, elas não se transformem em rótulos e conflito entre essas gerações que estão convivendo ao mesmo tempo, porque você me falou uma coisa muito interessante aqui, né, professor? Você pode ter um CEO ou um membro do conselho, sim, né, que nasceu aí nos anos 40, no final dos anos 40, sim. em 1940, e você pode ter um jovem aprendiz aí. Geração alfa, Geração alfa. por exemplo. E se você somar essas diferentes gerações, né, Aline? Então você vai ter a geração silenciosa, que é quem nasceu entre 1928 e 1945, portanto, parte dessa geração que nasceu próxima de 45, em menor quantidade, claro, mas pode ainda ocupar alguns conselhos de empresas. Depois você vem com Baby Boomer, geração X, geração Y, geração Z e geração Alpha. Se você somar isso, você não tem 5 gerações trabalhando juntas, você chega a 6 gerações trabalhando juntas. Para quem ficou curioso, eu vou pegar uma colinha aqui e vou falar. O Baby Boomers, eles estão entre 1946 e 64. Isso. Né? Depois você tem a geração X, que é 1965 a 1980. Depois, geração Y, 1981 até 96. Geração Z, que é o que a gente está falando, né, de 97 a 2010. E a geração Alfa, de 2010 até o presente. São muitas mudanças nesse tempo todo, né? Muitas mudanças. E mesmo dentro da Z, como conversávamos no cafezinho antes, né, você tem indivíduos de 16 anos até indivíduos com 29 anos. Não são as mesmas pessoas. Muita coisa mudou. Um exemplo, só para um pouco mais rápido, né, é a pandemia. Quantos anos tinha uma pessoa que hoje tem 16 anos na pandemia? Qual que é a importância, né? Se você voltar 6 anos, ela tinha 10, 11 anos de idade. Então, quando você enfrenta uma pandemia com 10, 11 anos de idade, é muito diferente de você enfrentar uma pandemia já com 20 e poucos anos, que seria o final dessa geração Z, né, Sim. Aline? Então, isso muda a forma como as pessoas vão socializar, como vão ficar mais mergulhados nas telas ou mais mergulhados também no ambiente físico, né? Exato. E uma coisa que a gente percebe muito, principalmente das gerações mais antigas, é olhar para as novas gerações com medo. Ah, eles estão mudando tudo, eles estão chegando agora, querem fazer tudo diferente, e pouco se fala sobre o que a gente pode aprender com eles. Então, as novas gerações, elas estão ensinando coisas muito boas para a gente. Então, respondendo também a tua pergunta, é muito importante que as pessoas que estão convivendo e os gestores que estão liderando diferentes gerações olharem como que a gente aprende algo de legal com essa geração, tanto a nova quanto a antiga. O que essas gerações novas têm a ensinar para a gente? Quer dizer, precisa de integração de times, né? A gente está falando disso também, né? De mostrar mentoria, por exemplo, seria uma situação interessante, né? Exato. E vice-versa, né? Porque a gente pode ter uma mentoria vindo de uma pessoa mais nova sobre tecnologia, por exemplo, para uma pessoa mais Exato. velha, né? Assim, de Exato. outra geração. Tem exemplos muito legais. No livro, claro que nós vamos defender um negócio chamado times intergeracionais, pouco explorado por boa parte das empresas ainda. Ou seja, até que ponto os gestores estão pensando em times intergeracionais, numa composição inteligente
de colocar pessoas de diferentes idades na mesma equipe. O que nós podemos aprender com os mais jovens, gente? E aí tentando sair um pouco do óbvio. Mas duas coisas principais. Em geral, a tecnologia, sem dúvida, e a capacidade de geração de ideias, ela é mais recorrente nos mais jovens. A quantidade de ideias geradas. Eu não estou entrando no mérito da qualidade, porque isso vai variar muito de indivíduo para indivíduo. Então, já são duas coisas. E nos mais experientes, é impossível um jovem de 18 anos de idade ter a mesma experiência de mercado do que alguém que está lá há 20, 30 anos. Então, a experiência de mercado precisa ser trazida pelos mais experientes, né? E também, Érica, o pensamento crítico, sabe? Aquela coisa do mais experiente falar, olha, muito legal essas 20 ideias que você trouxe, mas eu acho que por um lado isso, por outro lado aquilo. Quem será que usa hoje melhor a IA? Os mais jovens ou os mais experientes? Depende, né? Então é um ponto legal também para a gente destacar. Exato. Agora, o livro tem um mapa, né? Vocês fizeram um mapa pessoal da liderança. O que é esse mapa, né? Uma ferramenta? Como é que esse mapa pode ajudar os líderes e gestores, Aline? Para que serve esse mapa? Explica para gente. Esse mapa ele vem de uma herança da educação executiva de, ao final dessa aula, o que eu levo de aplicação prática amanhã para minha empresa? Né? Então, a gente pensou nessa ferramenta para que, quando chegasse ao final do livro, esse gestor pudesse olhar e falar assim, bom, deixa eu fazer um diagnóstico aqui e como que eu caminho para isso. Essa ferramenta tem 36 perguntas, né, 36 passos, e cada um é relacionado a um capítulo do livro. Então, ele vai olhar lá no mapa, e ele é bem autoexplicativo, né? Ele tem uma carinha triste, uma carinha mais ou menos e uma carinha feliz. Então, em cada um desses passos do livro, onde você está? Ah, se a minha carinha está triste é porque eu estou muito longe disso ainda. Então, o entendimento das novas gerações. Eu entendo já as novas gerações? Ah, ainda não. Então, é carinha triste. O uso de IA, o uso de ferramentas tecnológicas, que é um dos capítulos. Onde eu estou? Ah, estou mais ou menos. Já sei usar ChatGPT, mas ainda não uso muito as outras, então eu estou intermediário. Comunicação com as novas gerações. Ah, isso eu me comunico bem, eu dialogo bem, então eu estou feliz. Então, ele vai olhar cada uma dessas e ele vai ticando para ver onde ele está. Nas que ele tiver mais ou menos o ruim, ele volta no capítulo, relê, e aí ele vê como ele pode se desenvolver. E isso é para um gestor, para um líder de área, quer dizer, de qualquer organização, né? Sem dúvida. Qualquer líder que precise lidar, né, no melhor sentido do termo, com a geração Z e conseguir também influenciar pessoas da geração Z para juntos alcançarem resultados. É disso que se trata. Então, se você pensar no esporte, isso faz sentido. Se você pensar em empresas, portanto, com fins lucrativos, isso faz sentido. E faz sentido também em outras organizações, Érica. Agora, a gente está chegando aos minutos finais, né? E a pergunta de milhões, né? A gente está falando de 36 passos. É óbvio que quem tiver curiosidade vai ler o livro e quem precisar também e tiver interesse. Estão falando de 36 passos para engajar, reter e conectar, né? Com profissionais da geração Z, o líder que tem essa intenção. Se vocês pudessem dar aí alguns passinhos, aí, um pouquinho o professor Marcelo, um pouquinho a professora Aline, 3 ou 4 passos para essa reflexão final aí, para que os líderes saiam inspirados, tanto para mudar, fazer a diferença na organização, quanto também para ler o livro e aprender um pouquinho mais. Não, excelente. Liderar significa influenciar pessoas e para juntos alcançarem resultados. O conceito de liderança não vai mudar. Daqui a 50, 100, 200 anos vai continuar sendo esse, né? Então você vai continuar precisando cuidar de pessoas e para alcançar resultados juntos. Então é muito legal, tem coisa que muda e tem coisa que não muda. Esse conceito não muda, só que a forma de liderar muda. Então é um pouco do que a gente já comentou aqui, né? Uhum. Se você quer ser um bom líder para as novas gerações, enxergue as novas gerações como parceira, não como rival, porque isso não fará o menor sentido. Conheça as novas gerações, dê autonomia, demonstre confiança, acompanhe a evolução de quem está lá, que muitas vezes a pessoa precisa de ajuda, mas às vezes ela não vai expressar isso em palavras, né? O líder vai precisar identificar que aquela pessoa está com alguma fragilidade, alguma vulnerabilidade, e claro, não posso ser hipócrita, a gente não pode perder a mão dos resultados. Tem que ter foco em resultado. Então, é cuidar de pessoas, de processos e de resultados, Érica.
Professora Aline, suas considerações. Vai ficar difícil falar agora, depois desse resumão aí, né? Não, mas é muito legal. Sempre que eu estou com alunos de educação executiva, eu convido eles a uma reflexão, né? Eu falo, olha, enquanto líder, você é um educador. É isso que um líder se propõe a fazer. Além de gerir processos, gerir pessoas é desenvolver pessoas, é educar pessoas. E não tem como a gente educar pessoas sem a gente conhecer, sem a gente conviver, sem a gente se apaixonar por pessoas. Então, uma recomendação que a gente sempre faz é olhe com carinho para as diferentes gerações. Seja você da geração alfa, da geração X, da geração Z, enfim, qualquer geração. Olhe com carinho para o outro. Eu aprendi muito cedo uma frase que falava assim, a gente sempre vai aprender alguma coisa diferente com uma pessoa, sempre. Então, um líder, ele precisa se permitir olhar para, especialmente, né, falando das novas gerações, o que eu posso aprender e o que eu posso ensinar para esse jovem. Como que eu posso desenvolver esse jovem, dado que ele é o presente e também vai ser o futuro daqui dessa organização. Então, como que eu posso ajudar, contribuir para que ele também contribua para a empresa, né? Então, a minha recomendação é esse olhar com carinho, esse olhar gentil para as novas gerações. Nossa, tem muito para falar, mas realmente vai ficar para quem quiser ler o livro, eu acho. Muito obrigada, professor Marcelo, professora Aline, pela participação de vocês aqui no nosso videocast. É um prazer. Obrigada pelo convite. Obrigado, Érico. Foi uma alegria estar aqui com você hoje. E se você se interessou pelo assunto, é só ler o livro Como Liderar as Novas Gerações, são 36 passos para engajar, inspirar talentos da geração Z, pela editora Atlas. Até a próxima.